how are ya? Espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Tatiane, sou professora de inglês e hoje vamos falar sobre os pronomes, sobre os personal pronouns. No inglês nós temos dois tipos de personal pronouns. O primeiro que nós iremos ver vai ser o tipo subject, ok? E vocês conhecem bem esses personal pronouns. Eles são famosos I, you, he, she, it, we, you and they. Eles vão substituir o sujeito da nossa oração. Vocês conhecem eles em português muito bem como os pronomes do caso reto, alright? Eu trouxe um exemplo para vocês de frase aqui que é composto com o sujeito. E nós temos aqui, Kate and Mary studied for the test. Nós iremos substituir o sujeito da oração por um subject pronoun. Mas primeiro eu tenho que identificar quem que é o subject da nossa sentença. Vamos localizar primeiramente o verbo da frase. No caso, temos aqui o studied, esse é o nosso verb. Quem está vindo antes, quem está praticando essa ação, vai ser o nosso subject. Nós temos aqui no caso duas pessoas fazendo isso, que vai ser Kate and Mary. Então, esses são os nossos subjects. Eu poderia substituir, então, Kate and Mary, se eu não quisesse deixar um texto repetitivo, por exemplo, pelo subject pronoun correspondente a elas, que no caso vai ser o they. They studied for the test. Elas estudaram para o teste, alright? Vamos para o próximo personal pronouns. Nós temos aqui agora o tipo object. Ele pode substituir o nome de objeto na sua oração. Vocês conhecem eles por me, you, him, her, it, us, you and them. Também no português vocês têm um correspondente que é o pronome do caso oblíquo, alright? Vamos ver um exemplo então de uma frase que nós precisamos substituir esse objeto. Nós temos então aqui, James wants to talk to Carl. Nós temos aqui o verbo wants. Antes do verbo, então, nós temos o nosso subject, aqui nós temos o verb, aqui nós temos o subject. O nosso objeto está aqui depois da preposição to. Então, aqui está o nosso object. E vai ser o Carl que eu vou substituir pelo object pronoun correspondente. Como Carl seria a terceira pessoa do singular, o correspondente a ele vai ser o him, ok? James wants to talk to him. Então, James wants to talk to him, quer conversar com ele, com o Carl no caso. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente substituir juntos e ver se é object ou subject. Então, aqui, the dog is running. Logo de cara eu posso ver que o the dog está destacado. Ele vem antes do verbo, então ele vai praticar essa ação e ele vai ser o nosso subject. Eu quero um subject correspondente ao subject pronoun. O dog eu vou considerar ele como neutro. Então, eu vou usar o it. It is running, ok? O próximo que nós temos aqui é My brother is taller than me. My brother, meu irmão, é taller than me. Ele é mais alto do que eu. Como my brother está em destaque, eu vou querer então substituir o subject pronoun correspondente, que no caso vai ser o he. He is taller than me. Uma coisa muito importante para deixar claro para vocês é que no inglês não podemos ocultar o subject pronoun, ok? Por exemplo, no português eu poderia falar fui ao mercado. Quem foi ao mercado? Fui eu. Eu fui ao mercado. E tá tudo certo? Agora, se eu falar no inglês went to the supermarket, aí alguém vai falar who went to the supermarket? Eu poderia falar I went to the supermarket, you went to the supermarket, we went, she went. Ficaria uma grande confusão na hora da comunicação. Então, a gente não vai ocultar o subject das sentenças, ok? No inglês. Próximo que nós teremos, próxima frase de exemplo, nós temos agora o object em destaque. Everybody loves pizza. O pizza também vamos considerar como neutro. Iremos substituir pelo object pronoun correspondente, que vai ser o it, de acordo com a tabela, ok? Por último, nós temos aqui Chris is older than Sarah. Então, o Chris, ele é mais velho que a Sarah. Sarah vai ser nosso object da sentence. Podemos, então, substituir Sarah pela palavra her. Porém, se eu quiser substituir todo mundo, eu tenho aqui o verb is, certo? Que vai ser o nosso verb. Já sabemos que a Sarah, né, o her, no caso, vai ser o nosso object. E onde está o nosso subject?
Isso mesmo, é o Chris. Ele é o nosso subject. Então, se eu quisesse também, por acaso, substituir o Chris pelo seu pronoun, né, pelo seu subject pronoun correspondente, eu poderia colocar he no lugar. He is older than her. Aí ficaria também aceitável a frase, ok? Vamos fazer agora algumas questões. Nós temos a primeira questão aqui, assinale a opção que melhor completa as seguintes sentenças. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, para vocês terem tempo de ler a questão e já já vamos respondê-la, ok? Então temos duas frases nessa questão. Aqui na primeira frase, eu vou localizar, primeira coisa, o verbo. O verbo está aqui, que é o verbo to be, are. Antes dele, nós temos o subject pronoun. No caso aqui, nós só temos os subjects. You and my son. São duas pessoas que estão praticando a ação. You and my son. Você e o meu filho. Se eu fosse substituir você e meu filho, eu posso substituir por vocês, ok? Então, aqui de cara, sabemos então que é o you. Vocês estão. You are working well together. Vocês estão trabalhando bem juntos. Temos aqui o próximo verbo, que também é o verbo to be, que é o are, né? Só que é o are no contraído. You're a good team. Congratulations. You're a good team. Então, são um bom time. Parabéns. Quem será que vai ser o sujeito que nós precisamos para essa oração? Nós vamos usar o we? Será? A pessoa está se incluindo na fala? Ela não está se incluindo na fala. Então, não é o we, é o they. Não tem esse distanciamento, porque eu estou falando com você, que você e o meu filho estão fazendo um bom trabalho, estão trabalhando bem juntos. Então, também não vai ser o they. A única opção que sobrou, então, a gente viu já que eu posso substituir you and my son por you, né, que são vocês, no caso. Vai ser o you. Então, eu vou colocar aqui o you, ok? Next, nós temos aqui, então, he and his nephew will come. Nós temos o will, indicando um futuro, mas o verbo é o come, certo? Então, aqui, esse vai ser o nosso verbo, o come, e o will vai indicar um futuro para a gente. Que vai ser para uma outra aula. Nós temos he and his nephew, ele e o seu sobrinho. No caso, o sobrinho dele, ok? Ele e o seu sobrinho são eles. Então, aqui nós já vamos colocar o they, para a gente não se confundir depois. Isso vai ser importante para a gente sempre fazer, deixar bem claro quais são os sujeitos atuando, quais são os objetos atuando na frase. Isso vai dar uma clareza enorme para você responder as questões. Aqui na segunda parte, I know will be there. Então, aqui é a contração do will, né? Que vai indicar futuro também. Então, eu sei que alguma coisa ou que alguém estará lá. Temos o verbo to be aqui, sozinho. Ele precisa de um subject. Eu não posso deixar o subject oculto. Quem que vai estar lá? Eu não sei, não está claro. Eu sei que alguma coisa, alguém vai estar lá. Então, eu vou precisar de um subject. A única questão aqui, a única alternativa que vai ter um outro subject é a alternativa C, que então vai ser o they aqui, né? I know they will be there. A gente já definiu na primeira parte dessa oração, dessas sentenças, né, que he and his nephew seria o they. Então, ficou mais fácil para a gente concluir que a letra C é a melhor alternativa para a gente, ok? Vamos para a próxima questão, então. Nós temos uma da Federal também, Tecnológica do Paraná. Eu gostaria que vocês pausassem novamente o vídeo para já já responder a questão com a gente. Aqui nós temos a questão. Leia os períodos e marque a alternativa cujos pronomes substituem os termos sublinhados. É mais ou menos o que a gente estava fazendo antes, né, de pegar o pronome e a gente vai substituir de acordo com os termos que forem sendo alinhados ali no caso. Dian Fossey lived in a rainforest. Então, nós temos aqui o verbo lived e antes dele nós temos o sujeito. Esse aqui, então, é o subject da nossa frase. E depois nós temos o object. Então, vai ser um object. O nosso object is a rainforest. Rainforest, para quem não sabe, seria a floresta tropical. A floresta tropical vai ser uma coisa neutra.
Então, nós vamos usar o object para neutro, é o it também. Vamos ver, então, qual a opção que tem o it logo no começo. A B não tem, a C não tem, a D não tem. Então, sobrou já duas alternativas só para gente, hein? Que é a I e a A. Então, temos A e I como opção possível para nossa resposta. Continuando, where she studied mountain gorillas. Vamos procurar então a segunda parte. Nós temos um outro verbo aqui, studied. Quem estudou foi ela, she. Então aqui já temos o subject pronoun, bem claro pra gente. Temos o verbo e isso daqui tudo vai ser o nosso object, ok? Se é um object, que tipo de object que é esse? Gorillas está no plural. Então, mountain gorillas está estudando os mountain gorillas, está estudando eles. O objeto correspondente a eles vai ser o them. Isso mesmo. Então, vou por aqui o them, só para vocês verem melhor. E qual que é a opção que teria then logo a seguir? Vai ser a letter E, certo? Então, aí já vamos eliminar. Mas vamos dar uma lidinha só para continuar, para a gente ter certeza que essa resposta é correta. A próxima parte, gorillas were gentle and caring. Gorillas were, o verbo vai ser o were, que é o verbo to be no passado. E quem eram, né? Quem foram? Foram os gorillas. Ele vai ser o nosso subject, ok? Gorillas está no plural, correspondente subject para plural vai ser o they. Então, até aqui está corretíssimo. Por último, só para a gente checar mesmo, para finalizar, somebody killed Dian Fossey. Então, aqui, killed. Temos aqui antes o nosso subject. Esse daqui é o subject, esse é o verb. E esse é o nosso objeto da nossa oração, ok? Então, Dian Fossey, a gente viu que é she, nessa parte aqui. Então, é uma mulher. O objeto correspondente à mulher, no caso, a ela, vai ser o her. E nós temos aqui tudo isso, letter E, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Temos uma da PUC. Novamente, peço para vocês pausarem o vídeo para ter tempo de ler e a gente completar a seguir. Marque a alternativa correta. Temos aqui uma frase, né, passando uma mensagem para esse tal de Mr. Ramos. A gente está falando sobre ele. Mr., para deixar bem claro, é o pronome de tratamento masculino. Isso tem que ficar bem claro para a gente, porque vai ser bastante importante para essa questão, eu saber disso. Muito bem. All know that Mr. Ramos... All know. Tenho aqui o verbo know. Eu preciso de um subject. Então, eu vou precisar de um sujeito. O sujeito aqui não está aparecendo. A única que não começa com subject é a letter D. De cara, já vou descartar. Então, letter D para mim não é uma opção válida. Agora sobrou we and she. Mas olha só, o know está no presente e não é knows, né? She knows. Então, já que não está numa conjugação legal para she, eu vou tirar o she também. E eu vou colocar o we, que foi o que sobrou para a gente. O all ainda vai dar esse reforço para o we, né? Porque all, de todos, de totalidade, we all know, nós todos sabemos, né? That Mr. Ramos, the English teacher, is trying alguma coisa de best. Nós sabemos que Mr. é o pronome de tratamento masculino, então nós não podemos usar o her, né? Não está falando her best, é o his best. Vou tirar o a também, porque ele não vai ser mais uma opção válida para a gente. Vou pôr então aqui que ele está tentando his best, ele está tentando o melhor dele. To make, learn all the subject. Ele está dando o seu melhor para fazer com que alguém aprenda alguma coisa. Quem que vai aprender? A gente já tem aqui somente uma opção, né? Que vai ser o us. Então, o us, nosso object, vai estar aqui. All the subject considers. Nós temos o considers aqui precisando de um subject. Sobrou he e she. Nós vimos que Mr. é pronome de tratamento masculino. Então, aqui vai ser he. Ou seja, temos a nossa resposta, mas eu vou continuar só para a gente concluir. He considers important for us, ok? Então, para o nosso objeto aqui, que vai ser o us. Ele que considera importante para a gente. He considers important for us, ok? Resposta correta, então, letter B. Alright, vamos continuar, vamos para a nossa última questão.
nós temos um texto, então a gente vai ler esse texto para responder a questão. Mas esse é o tipo de texto que eu tinha falado com vocês na aula de Reading Comprehension, que tem palavrinhas incomuns e é um texto bacana para você montar um glossary e ir atrás das traduções e para ter uma maior compreensão e expandir o seu vocabulary. E eu já destaquei para vocês as palavras mais incomuns deste texto e eu também já fiz o glossary para vocês aqui no ladinho. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, acompanhando com o glossary para vocês lerem o texto e terem uma maior compreensão dele antes de ir para a questão, ok? Aqui temos uma questão da Federal de Santa Maria. O pronome, pessoal, it, destacado no texto acima, refere-se a... Bom, vamos primeiramente procurar esse it, né? Temos ele aqui, vamos ver as opções: Napster Company, Copyrighted Material, California State, Appeal Court or Internet User. Então, essas são as nossas opções. Vendo o texto aqui, nós temos que it also found Napster could be held liable for users of the service who swap copyrighted songs among themselves. Então, alguma coisa também descobriu, né, também acabou determinando que o Napster poderia ser responsabilizado, sim, pelo processo na parte de copyright, né, essa troca que os usuários tinham de material copyright, no caso as músicas. Mas antes, então, nós temos a palavra ruled também atuando aqui. Ruled, nós vimos que deliberou decidir. Então, a mesma pessoa que descobriu, a mesma coisa que descobriu, que declarou que a Napster poderia ser responsabilizada por isso, também determinou, né, decidiu, deliberou that the company could no longer knowingly trade in copyrighted material. Então, ela não poderia mais, né, conscientemente fazer essa troca de materiais de direitos autorais. Quem que fez isso, então? Quem que é o sujeito do verbo ruled? Nós temos aqui na Historical Court Case an Appeal Court em Califórnia. Então, an Appeal Court localizado na Califórnia. Em Califórnia, apenas um acrescentamento de informação. O que nos interessa mesmo vai ser o sujeito, que é an Appeal Court, ok? Esse é o nosso sujeito do verbo rule. Então, a gente vai determinar aqui a resposta correta é appeal court, ok, guys? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Se estão vendo esse vídeo no YouTube, don't forget to like and subscribe. Vejo vocês na próxima aula. See you guys. Bye bye.